A ditadura militar brasileira, ela foi um governo antidemocrático que começou em 1964 com o golpe militar a João Goulart até o governo de Figueiredo em 1985. O milagre econômico brasileiro corresponde ao crescimento econômico ocorrido no Brasil entre os anos de 1968 a 1973. As características desse período foi o crescimento do PIB, industrialização e inflação baixa. Porém, teve o aumento da concentração de renda, corrupção e exploração da mão de obra. O início do milagre econômico foi na gestão do presidente Castelo Branco. E também teve a criação do Programa de Ação Econômica do governo, que previu incentivo à exportação, abertura do capital exterior, reforma nas áreas fiscal, tributária e financeira. Além dessas medidas, também o milagre econômico foi marcado por grandes obras, como, por exemplo, a rodovia Transamazônica, a ponte Rio-Niterói, que liga a cidade do Rio de Janeiro e Niterói, a usina de Itaipu, que fica sobre o Rio Paraná, entre outras construções de grande porte. Durante a ditadura militar e durante o milagre econômico, houve uma diminuição do custo da força de trabalho. Só que isso só aconteceu com a parte da população mais humilde, o que acarretou uma grande desigualdade no país. Somente as pessoas que trabalhavam em posições melhores nas empresas tinham condições de consumir. O milagre econômico ele resultou na ampliação do mercado brasileiro. Ele também aumentou o consumo no Brasil, mas ele aumentou só para partes da população, aquelas partes que tinham condições e que foram favorecidas pela ditadura militar. Embora os militares eles queiram mascarar o milagre econômico como o aumento do PIB, ocorreu muitos problemas. Houve exploração do trabalho e empobrecimento dos trabalhadores. No final do regime militar, a dívida valia mais do que 54% do PIB brasileiro. O AI-5 ele foi o maior ato de autoritarismo da história do Brasil, e ele dava pleno poder ao presidente militar da época. Os seus decretos mais famosos foi a censura prévia, que falava que tudo que a mídia publicava tinha que passar pela autorização do governo, então eles costumavam esconder notícias em receitas de bolo, né, porque era censurado. E o fim do habeas corpus, que é a possibilidade do preso decorrer à justiça para tentar sua liberdade. E isso facilitou muito a repressão e a tortura e as perseguições militares, porque todo mundo que era preso ficava... Durante o regime militar, muitas músicas foram censuradas e eles contratavam pessoas para avaliar as músicas que poderiam ser reproduzidas. Os critérios para avaliar as músicas eram se feriam a moral e os bons costumes ou simplesmente porque não gostavam da música. Um exemplo é a música Apesar de Você, de Chico Buarque, que primeiro ela foi aprovada pela censura porque pensavam que a música falava sobre o desentendimento de um casal. Mas a repercussão foi tão grande e meses depois eles viram que a canção se tratava de uma crítica ao regime militar e com isso as rádios proibiram de tocá-la. Apesar da repressão ter repreendido várias coisas, ela não repreendeu dos mais diversos grupos sociais de se rebelarem contra esses atos que vinham acontecendo da ditadura. Então, ao longo que as censuras iam se aprofundando, os movimentos de resistência se radicalizaram e se transformaram nessas passeatas e manifestações culturais mostrando a sua resistência. Um exemplo a ser evidenciado é a passeata dos 100 mil, que ocorreu no Rio de Janeiro. Aqui tem uma fotinho dela, que tem esse nome porque participaram mais de 100 mil pessoas que protestavam contra esses ataques da polícia contra os estudantes e artistas. Sempre metaforicamente, os jornais também denunciavam os autoritarismos na época. Por exemplo, após 21 duros anos de luta, a ditadura militar acaba do Brasil, onde em 1985 houve as eleições indiretas para presidente, onde o Congresso escolheu entre Paulo Maluf e Tancredo Neves. E como o Tancredo era da oposição, ele ganhou com 480 votos e pôs fim na ditadura militar.